Olá, pessoal! Alô, Noroeste Missões! Hoje recebemos em nosso programa uma mulher de trajetória inspiradora. Gerente de banco, formada em administração, direito e tecnologia. Também em pequenas e médias empresas. Ela é bancária e construiu uma trajetória marcada pelo pioneirismo. Sendo a primeira mulher a assumir a gerência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul em municípios destaques, consolidando sua atuação em posições estratégicas dentro da instituição financeira. Também é reconhecida por sua liderança e dedicação ao desenvolvimento de pessoas e comunidades. Rotariana, Rita é apaixonada pelo aprendizado contínuo, pelo desenvolvimento humano. Rita, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bom, Nadine? É uma honra participar contigo e com essa região que eu trabalhei mais de 20 anos, que é a região Noroeste e a região das Missões. Rita Asman, hoje tu estás atuando em Santa Maria, né, na região central do nosso estado, mas tu tens uma trajetória de pioneirismo, assumindo esses cargos de lideranças e cargos bancários em vários municípios de regiões um pouco mais, como a gente costuma dizer, machistas do nosso estado. Conta pra gente como foi quais os teus principais desafios nessa teu início de caminhada. Nadine, eu estou há 37 anos no Banrisul, né? Quando eu comecei com cargo de gerência, eu lembro que eram mais de 50 gerentes homens e 2 mulheres. Então, foi uma caminhada contínua. Nós temos níveis de agência. Eu caminhei da casa F, que é a casa menor, até as casas A, que são as maiores. Eu estou hoje na 4ª casa A. 3 delas eu fui a primeira mulher. Em regiões como Santana do Livramento, Bagé, agora Santa Maria, aqui mesmo, a Agência Centro tem 96 anos de história, né? Um ano menos que o nosso banco. E eu sou a primeira mulher a ocupar esse espaço há 2 anos. É uma caminhada bonita, Nadine, porque o que eu penso, nós mulheres temos direito e obrigação de ocupar o nosso espaço, até para que outras mulheres venham, que outras cresçam. A nossa função, às vezes, ela é árdua, porque o começo, né, a primeira causa certo impacto, nós somos mais ligadas a pessoas, temos um jeito um pouco diferente, e isso no começo gera uma disruptura, né, dos padrões, mas com o tempo o pessoal vai se acostumando e a vida fica bem boa. A Rita é mãe, mulher, administradora, né, faz N trabalhos sociais também e é uma mulher que ocupa espaços dentro da sociedade. Como é que tu vê o papel da mulher hoje, essa multifaceta que existe, que a gente é capaz de fazer acontecer? Nós sempre fomos capazes de ter no nosso campo de visão mais coisas. Toda mulher, além da família, hoje em dia o trabalho, a sociedade, porque nós fazemos parte de uma sociedade. E se nós quisermos mudanças sociais, mudanças de pensamento, nós temos que fazer parte dela. Eu, em cada cidade que chego, eu me torno parte daquele lugar. Procuro me relacionar com as pessoas, conhecer as culturas, porque o nosso estado é bastante fora do estado também, São Paulo. Tem várias nuances diferentes de região para região. E aprender, ter a oportunidade pela minha empresa de conhecer é importante. E como mulher, ocupar o espaço, deixar um legado, é ter a certeza que no futuro virão outras. E outras melhores, do mesmo padrão, melhores que eu. Isso é muito bom. Rita, o que te motivou a ir para a área da administração muito jovem e sendo mulher? Nadine, é bem estranho. Eu, na verdade, eu era professora, né, antes. Minha mãe é professora e a minha paixão sempre foi a questão porque eu sou de família muito humilde. E o professor, ele tem uma função de ensinar. Quando eu ingressei no banco, eu não vou te mentir, eu ingressei no banco e eu passei mais ou menos 1 mês e meio, bem nostálgica, pensando sobre isso, mas daí o que é o papel da liderança, né? Eu tive um gerente adjunto que me chamou e me disse assim, por que tu estás triste? Tu estás na 2ª melhor profissão que existe no mundo. Porque se o professor ensina a sonhar, a atividade bancária ensina a realizar.
E foi um ensinamento, as palavras dele entraram na minha mente, e dali a minha visão dentro da gestão, dentro do trabalho bancário, se tornou diferente, porque ela criou um valor. O valor de realizar, não realizar pesadelos, participar, interagir e fazer parte desse lindo estado, né, que é o nosso Rio Grande do Sul. Rita, vamos falar um pouquinho de finanças aí, baseada na tua experiência. Hoje a gente vê cursos específicos, né? Um tempo atrás ainda não existia. Hoje a gente já fala em educação financeira até para crianças, né? Quais são os erros na administração financeira que tu vê que os clientes bancários mais cometem? Tu sabes que hoje a gente vive numa sociedade de consumo. Então, muita informação, existe muita cobrança de status, que geram as pessoas, muitas vezes, a compra por impulso. E o impulso nunca é bom conselheiro, né? Então, tu pensar, às vezes tem algo, a ilusão de que a parcela é barata, mas a parcela, se a outra parcela barata, outra, e no fim a pessoa acaba pensando, né? E toda essa questão social que a gente tem de mostrar talvez o que não se possa pagar. Então, isso realmente gera um problema sério. E as nossas crianças, inclusive os nossos adultos, muitas vezes não estão preparados para conviver com essas questões sociais e acabam por impulso, às vezes por necessidade, gastando o que deveriam, e com isso, né, não consegue ter uma vida calma, porque toda pessoa com uma situação financeira delicada, ela perde o sono, ela tem problemas, porque ninguém quer ficar devendo, né? Então eu acho bem delicado isso. E a nossa pouca cultura em poupar. Nós temos um país com pouca cultura em poupar. Uma pequena parte da população poupa muito, e nós temos grandes e vultosas quantias de pessoas do país, mas é uma mínima da população, né? Rita, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui e a gente já volta para conversar um pouquinho mais sobre as mulheres no mercado financeiro. Voltando ao nosso bate-papo com Rita Asman, e de imediato, Rita, eu já te pergunto, com toda essa tua experiência de tantos anos no mercado financeiro, como é que tu vê a atuação da mulher neste mercado específico e de que maneira ainda ou algumas barreiras que tu enxerga que precisam ser superadas? Nadine, hoje em dia, se tu fores ver, a maioria, quase a totalidade das gestoras novas de instituições bancárias são mulheres. Talvez não nas agências maiores, que as nossas são 19, fora as agências de empresa, e tem 3 mulheres, mas a projeção de futuro é que em pouco tempo as mulheres consigam passar dos 50%. Então, uma grande evolução. É uma grande evolução, mas isso é uma evolução de 30 anos, né? Porque só eu, entre escriturária e funcionária e gestora, estou há 37 anos nessa história, né? Exatamente. Rita, para a gente falar um pouquinho aqui da importância ainda sobre educação financeira, em que momento da vida da pessoa tu acha que ela já tem que ter esse olhar diferenciado para suas finanças? Na verdade, eu acho que a primeira obrigação é dos pais. Sabe? A minha geração foi uma geração que tinha bastante dificuldade em vários aspectos. Então, a gente se criou com aquela história que o filho não vai passar o que a gente passou. Então, a criança criar uma gestão, não desassistir o filho, com certeza, mas ensinar ele o valor do dinheiro. O valor de poupar, o valor de conquistar algo através de uma pequena dificuldade, através de um espaço de tempo. A educação tem que começar na tenra infância,
Porque depois é muito difícil, depois de pensamentos consolidados, de visão consolidada, é bem mais difícil e mais penoso para quem tiver que se adaptar à realidade. Sim, sem sombra de dúvidas. Uma coisa que eu observo muito, assim, e não só do que a gente já conversou, mesmo fora daqui da TV, e na questão de bastidores mesmo, é a tua questão da tua busca continuada de qualificação, né? Isso eu acho que é muito forte. Então, acho que a gente já falou da mulher Rita, da mãe, da mulher bancária, e agora a gente podia falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento de pessoas e comunidades, que eu sei que tu tem um olhar muito carinhoso e muito atencioso para essa área. Como é que tu trabalha isso? Como é que tu divide teu tempo em relação a todas essas outras tarefas que tu também faz? E qual é o teu olhar especial assim para esse futuro desenvolvimento de pessoas? A formação é importante. Até eu fui convidada para uma palestra no curso de administração da UFSM e eu estava falando, a formação é importante, mas o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento é o diferencial hoje em dia, tanto do profissional como do ser humano. A busca contínua de tu entender as mudanças do mundo a nível acadêmico, ok, é importante, é imprescindível, é pressuposto. Mas o autoconhecimento, o conhecer pessoas, o buscar entender novas realidades, é o que vai te fazer diferente, é o que vai te dar uma visão diferente de mundo, te criar um mapa mental maior, que te permita crescer e evoluir, porque a vida é evolução, né? Se tu pensares assim, eu sou daquela geração que tinha orelhão. Hoje em dia, a gente tem inteligência artificial, né? Sim. E não adianta eu dizer que é ruim ou é bom, eu tenho que aprender, conhecer, né? Rita, agora tu colocaste ali fizeste uma observação e eu vou pegar esse gancho do que tu falaste pra gente. Como é que tu acha, ou de que forma tu acha que tu poderia motivar outras pessoas, né? Ou qual seria o viés principal de motivação para tantos outros clientes da própria agência bancária? Porque hoje a gente enfrenta a questão tecnológica, como tu mesmo falaste. Muitas pessoas hoje ainda são muito retraídas, né, para enfrentar e se desafiar na questão tecnológica. Então, como é que tu trabalha isso, até mesmo, eu acredito, e aí tu pode contar alguma experiência tua no banco, né? Porque eu sei que muitas pessoas não se adaptam aos aplicativos e vão ainda nas agências buscar, né, essa ajuda com a pessoa e com o profissional que está lá. Nadine, eu acredito assim, ó, que o maior incentivo que a gente tem é vencer a nós mesmos. Em todas as situações na vida, quer na área, na tecnologia, quer no autoconhecimento, quer na evolução pessoal ou profissional. Mas também há algo que a gente tem que entender. É a realidade de cada ser humano. Porque muitas vezes tem pessoas que realmente têm uma dificuldade grande e não têm condições de buscar uma mudança. Então a gente tem que entender, ter empatia, estimular e aceitar. E o teu trabalho? Em certas situações, aceitar. Sim, e no teu trabalho ainda existe muito isso de as pessoas buscarem os recursos humanos próprios para essas ajudas financeiras? Ou tu acha que atualmente, assim, tanto mulheres como homens, os jovens tiram de letra a questão tecnológica, né? Mas tu acha que o pessoal está conseguindo evoluir com a questão da inteligência artificial, aplicativos e tudo mais? Nadine, a inteligência artificial é uma realidade e que a gente tem que entender e buscar e compreender e saber o que é importante. Mas algo tem que a gente também tem de pensar. O ser humano, as relações sociais. Eu estudei muito no meu mestrado sobre as questões bancárias em outros países, em outras instituições. E vi que nesses outros lugares, as instituições bancárias viraram consultoras. Consultoras não é só o buscar o atendimento e o atender para o que o cara pediu. É interagir, entender. Então, sempre vai ser necessário as questões de relacionamento. Porque máquina é importante. Junta o teu primeiro, o teu segundo, o teu 10º milhão e com 10 milhões
tu vai querer alguém que te diga, te dê uma dica de qual ação tu deve aplicar, que fundo de investimento, CDB, se tu é conservador, se não é, se tu queres arriscar. Então, o ser humano sempre vai ser importante. No lado da tecnologia tá aí, a gente deve saber trabalhar com ela. Sim, sem dúvidas. A gente tem algumas imagens aqui que tu forneceste pra gente dessa tua trajetória. Eu gostaria que tu comentasse elas para nós, Rita. Essa imagem me chamaram, teve uma turma de novos funcionários do banco, e o banco me chamou para dar uma palestra, né? E conversar com eles sobre o banco, era uma semana, mas a minha palestra foi um dia, e eu lembro que foi muito engraçado, porque tinha uns com medo de metas, né? O banco tem metas. Eu digo, gente, nós somos resultado de uma meta, sabe? É verdade. Quantos espermatozoides correram para o mesmo lugar e só o nosso? Então a gente já nasceu vencedor e com uma meta cumprida, né? É verdade. Meta não pode assustar ninguém. Tem razão, muito bem colocado. Rita, um trabalho, aqui é outro momento teu dentro da empresa, né, que hoje tu representa também. O Banrisul, ele apoia eventos, alguns eventos municipais. E aí foi um evento da cidade de Santa Maria, que a gente participou com o nosso grupo Afinidade, que Afinidade são os gerentes de relacionamento especializados em público alta renda. Quando eu cheguei em Santa Maria, foi muito engraçado. Eu fiz muita amizade em Santana do Livramento com o pessoal da mídia de lá, da rádio, da TV, plateia. E o pessoal de lá, quando eu vim para cá, ligaram aqui para o diário, né? E falaram de mim. Então, quando teve a minha posse, eles me brindaram com 2 páginas da revista, né? Perguntaram a minha história, e eu gosto de escrever, e se me deixarem falar, eu falo o dia inteiro, né? E 24 horas, se possível. E eles me presentearam com a minha história, e eu achei muito bonito. Sou muito grata por isso. Rita, além de tudo isso, tu és rotariana, né? E eu gostaria de te perguntar, o que te motivou a entrar para o Rotary e como tu vê a atuação do Rotary no desenvolvimento social das comunidades? Tu sabes que semana passada foi a entrega a despedida do nosso governador aqui em Panambi, e dia 28 é a posse do novo governador, que é de 3 de maio. Imagina, como eu vim de família humilde, depois da morte do meu pai, a gente teve uma queda financeira muito grande. Eu sempre procurei, quando fui melhorando um pouquinho de vida, né, ajudar no que eu podia as pessoas. Mas eu era uma. Quando tu encontra o Rotary, que é Unidos para Fazer o Bem, tu encontra mais pessoas que pensam igual. Então, se tu podes ajudar uma pessoa, o Rotary pode ajudar uma comunidade. E é muito bonito, porque somos companheiras, e a cada dia é um desafio, porque tu sabes que a realidade do nosso país, ela é muito diferente de região para região, de pessoa para pessoa. Existe uma ruptura muito grande entre as classes sociais mais altas e as mais baixas. E o Rotary está aí para fazer o bem, para não levar para o meu nome, a Rita, ou para a Nadine, ou para o João. Simplesmente é uma entidade que busca isso. E ela busca criar vida melhor e cidadania ao ser humano. Então é maravilhoso estar no Rotary, é maravilhoso minhas companheiras. De todas essas atuações tuas, Rita, gostaria que tu sinalasse para nós aqui qual a mais marcante para ti. Sinceramente, a mais marcante, claro, tem a família, né, que é importante. Sempre tive o apoio da minha família, mas assim, esses meus 37 anos de Banrisul é algo assim lindo. Lindo, porque do dia que eu entendi que eu estava numa profissão que poderia realizar sonhos, tu sabe que de lá para cá é um amor contínuo e vai se tornar até o dia que eu me aposentar, que eu por direito, não sei. A vida é bonita exatamente por a gente não saber o dia de amanhã, né?
Rita, diante de tudo que tu já nos contou aqui, dessa tua atuação, como é que tu te enxerga? Tu és uma mulher muito ativa, né? Como é que tu te enxerga daqui a 10 anos? Tu ainda é uma mulher que faz projetos, né, de longo prazo e de curto prazo? Sim, eu tenho todos os anos, eu sempre faço metas para mais 5 ou 10 anos, né? É algo que eu sempre procuro fazer. E o que eu, que no momento, porque tudo é uma questão assim, ó, hoje eu tenho uma paixão enorme pelo banco e ainda estou produtivo. No momento que eu não conseguir acompanhar, ou que eu me sentir que não é, eu já estou me preparando para ir para o campo do direito e fazer uma pós-graduação. Já tinha começado uma no semestre passado, aí tranquei, porque vi que não ia conseguir, mas também abusei, né? Na verdade, eu me matriculei em duas, e aí fiz os primeiros módulos, aí eu digo, parei, vamos segurar um pouco. E uma mulher tão ativa quanto tu, assim, a gente está se encaminhando para os minutos finais do nosso programa e eu queria que tu falasse justamente disso, que tu deixasse uma mensagem para todas as mulheres que acabam tendo você como referência, não só de excelência na parte profissional, mas também de excelência como mulher, como uma mulher que trabalha no âmbito social, como uma rotariana. Deixa uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo nesse momento. Se eu puder deixar uma mensagem para todas as mulheres, o que eu quero dizer é que nós devemos, podemos e temos a obrigação de sermos protagonistas de nossas próprias histórias. Não é o que o outro pensa, não é o que o outro diz, não é o que a sociedade pensa, é o que para nós nos faz dormir tranquila. O que é a nossa própria identidade. Não se encolher para caber no quadradinho que pensaram que a mulher deveria estar. Porque a mulher não pode aceitar essa limitação. A limitação de uma visão social deturpada sobre competência, sobre valor, sobre resultado. É se posicionar, ser protagonista e entender que cada uma de nós tem o nosso jeito. E é no nosso jeito que a gente consegue vitória, resultado, evolução e amizades. Rita, te agradecemos imensamente tu vires até o nosso programa aqui, se disponibilizar, participar conosco e compartilhar essa tua trajetória que, sem sombra de dúvida, será exemplo para muitas outras mulheres. Realmente uma trajetória inspiradora. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. E tu estava na região que eu trabalhei mais de 20 anos, né? Então, Santo Ângelo, Giruá, Cerro Largo, Santa Rosa, Alecrim. Então, é uma região muito linda. Alecrim, a terra do teu esposo, né? Onde tu construiu tua família. Uma bela cidade. Sim. Muito obrigada, Rita.